Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com a Madalena. Muito obrigado por ter participado dessa edição, Madalena. Obrigada também pelo convite. A Madalena, ela já participa aqui do Adote Online, né? Já gravou algumas aulas pra gente. É um rostinho aí que nós estamos acostumados a ver, e vocês também pela tela, né? E hoje a gente vai bater um papo sobre a questão dela, da graduação, da pós-graduação, um pouco a respeito do papel, né? Daquilo que foi a escolha de profissão dela, né? Que é a farmácia, né? Bem, Madalena, vamos começar do princípio, né? Quando você estava lá no ensino médio, começou a dar uma olhada a respeito de, nossa, vou ter que prestar o vestibular, o que eu vou escolher? O que te motivou, de repente, a estar indo para a farmácia? Então, primeiro, eu queria alguma coisa da área da saúde. Só que eu estava na dúvida se poderia ser nutrição, fisioterapia, farmácia. Então, eu comecei a fazer aqueles testes vocacionais. Eu também gostava muito de biologia. E no curso de farmácia, biologia e química são as duas disciplinas que são os pilares do curso. Então, nos testes vocacionais, sempre dava farmácia. Mas eu ficava naquela dúvida, nossa, porque quando a gente pensa em farmácia, a gente pensa em drogaria. Ou então laboratório, análises clínicas. Eu falava assim, nossa, mas será que é isso que eu quero? Mas aí eu comecei a pesquisar o curso e vi que o curso tinha muitas áreas de atuação e que não necessariamente eu precisaria ir para a drogaria ou então para análises clínicas. Então, decidi, né, que iria para prestar o vestibular para fazer o curso de farmácia. Bem, você então, eu dei uma olhada no seu Lattes, né? Você fazia o ensino médio no Instituto Federal, né? E você, assim, esse primeiro contato com esse mundo de prestar um vestibular, fez sua inscrição, a gente sabe que é um momento tumultuado para todo jovem, né, que está ali tendo esse momento de escolha. Você foi ali, preencheu a sua inscrição 100% convicta que, olha, é farmácia mesmo, ou estava ali rolando muito medinho? Ai, não, tava rolando medo, até porque a gente acaba prestando vestibular muito cedo, né? Eu fiz com 16 a primeira vez, aí depois 17. Então, a gente é muito novo ainda para decidir o que a gente quer de fato, e por isso que tem muita gente que desiste dos cursos, né? Faz uma coisa, depois faz outra, porque a gente chega muito seguro ainda. Então, lá no Instituto Federal do Maranhão, na verdade, nos institutos federais do Brasil, você faz o ensino médio com um curso técnico. E no meu caso, eu fazia meio ambiente. Então, eu ficava na dúvida, será que eu não vou seguir nessa área do meio ambiente? Eu pensei nas engenharias, né? Engenharia ambiental, engenharia agronômica. Mas, ao mesmo tempo que eu pensava na engenharia, eu também pensava na área da saúde, que era uma coisa que eu queria muito também. Então, eu não fui com 100% de certeza para fazer o curso de farmácia. Me questionei um pouco ainda também durante o curso se era isso mesmo que eu queria. Mas hoje, né, já vou fazer 3 anos que eu estou formada, hoje eu tenho certeza que era isso mesmo que eu deveria ter feito. E você, durante o curso, né, para ter essa certeza, o que foi que você tinha dentro do curso de farmácia que foi esse diferencial que te agradou, que foi ver você assim aos poucos falando, olha, era isso mesmo que eu queria. O que dentro do curso você teve que te atraiu para isso? Então, quando a gente tá na escola, eles ficam perguntando o que você quer ser quando crescer. E dentro do curso, acredito que todos os cursos também fica, o que você quer ser depois de terminar o curso, né? Porque o curso de farmácia é um curso muito amplo, você tem muitas possibilidades. E até no segundo ano do curso, eu ainda não tinha essa paixão, ainda não tinha, meu Deus, é isso que eu quero após terminar o curso. Só que lá para metade do curso, eu comecei a enveredar pela ciência, né, participando de liga acadêmica, projeto de extensão, iniciação científica. E eu falei, é isso mesmo que eu quero. Após terminar o curso, eu quero seguir na área da ciência. E comecei, então, faltava ainda 2 anos e meio para terminar,
Comecei, então, a investir nessa área, porque quando você quer a área da ciência, acaba que você tem que investir dentro da graduação. Você tem que participar de projetos, você tem que participar de congressos, você tem que apresentar trabalho. Então, comecei a investir ali, já na graduação, para quando eu terminasse o curso, eu seguisse nessa área, e é onde eu estou hoje, né? Estou na área da ciência hoje. Gente, só que uma ressalvinha, tá? Quando a Madalena fala pra gente investir, é investir seu tempo, seu esforço, tá? Ir lá aprofundar o inglês. E, aliás, gente, estuda em inglês, vocês vão usar muito, como eu sempre falo pra vocês, tá? É investir toda a sua energia para depois conseguir ali, né, entrar no mundo da ciência. É isso aí que você quis dizer. Exatamente. Se uma pessoa ficar, não, tem que pagar? Não é assim. Até a gente recebe, mas não muito, né? Mas acaba recebendo. Mas vamos lá. E você? Você falou logo que foi para uma iniciação científica. Com o que você trabalhava? Como que foi a sua primeira, assim... Não vou falar contato, porque você já teve o contato durante a graduação em outras etapas, mas como foi você chegando ali no laboratório? Então, no começo eu fui primeiro para a parte mais clínica, né, que você está ali com o paciente. Eu fui fazer iniciação científica em outra universidade, porque tem essa possibilidade, gente. Quando você faz faculdade numa universidade privada, você pode fazer iniciação científica ou então outros projetos de pesquisa em uma universidade pública, e foi exatamente o que fiz. Eu fui trabalhar com depressão em mulheres no climatério, que é ali o período pré-menopausa. Então, primeiro eu trabalhava com as mulheres, entrevistando para saber se elas... A gente aplicava um questionário para saber se elas tinham depressão ou ansiedade. E primeiro, depois de sair dessa parte mais clínica, eu fui de fato para o laboratório, que foi que eu fui trabalhar ainda nessa linha de saúde da mulher, mas eu trabalhava com ratinhas, que a gente induzia a menopausa nas ratinhas para poder aplicar um medicamento para ver como elas reagiriam se elas teriam alguns sintomas, ansioso, depressivo, se teria algum sintoma de melhoramento da menopausa. Gente, e só lembrando vocês, né, quando a gente fala aí que fez experimentos com modelos animais, tudo isso é regulamentado pela Comissão de Ética, tem uma série de legislações que é obrigatório cumprir. Inclusive, nós temos aqui 2 papos no podcast muito interessantes, um sobre modelo animal e o outro sobre a neurociência, que os 2 abordam exatamente isso. Um aborda a questão do uso de vários tipos de modelo animal, e o de neurociência a gente aprendeu um pouco sobre essa questão de como usar modelo para estudar em ansiedade, toda essa questão, gente. É só vocês voltarem na playlist que vocês ficam mais inteirados disso, beleza? E, Madalena, me fala, esse foi aí o seu trabalho que acabou gerando um TCC? Como é que foi, assim, o colher frutos desse trabalho, né? Eu gostava muito dessa área de saúde da mulher, ainda gosto, até hoje, infelizmente, não trabalho mais, mas aí gerou o meu trabalho de TCC, que eu falei exatamente sobre o uso da terapia de reposição hormonal, porque aí eu já pude trazer um pouco para a minha área, né, que é a farmácia, e falar sobre os medicamentos que as mulheres usam nesse período de transição, e também do papel do farmacêutico no período desse período de transição, que as mulheres usam muito medicamento, tem muitos efeitos colaterais nos medicamentos de reposição hormonal. Então, eu segui na linha de saúde da mulher, e a minha iniciação gerou o meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC. Gente, só lembrando aí para quem não conhecia essa sigla, né? Na verdade, muitos cursos, eles exigem que ao final encerrada a carga teórico-prática, você apresente um trabalho que é ligado ali à metodologia científica, pode ser um trabalho prático, como foi na Madalena, que passou por questionários e também com modelos animais, ou pode ser mesmo um trabalho mais teórico, de um levantamento bibliográfico, mas é uma etapa ali muito importante dentro da graduação, né, dos mais diferentes cursos, né? E, Madalena, você terminou ali a sua graduação,
O que te deu o start de, vou continuar na pós-graduação, vou continuar na pesquisa, não vou ir para uma indústria farmacêutica, não vou ir para iniciativa privada? O que deu esse tchan para você? Então, durante a graduação, eu já queria seguir na pós. Mas quando eu saí da graduação, eu saí na pandemia. Eu terminei a faculdade em dezembro de 2020. Então, eu fiquei naquela indecisão, será que eu vou, será que eu trabalho um pouco? E foi isso que eu fiz, acabei trabalhando durante um ano, mas sempre com aquela vontade de seguir ainda, e continuei estudando, porque para você seguir para pós, fazer a prova do mestrado, do doutorado, você tem que estudar, porque passa por um processo seletivo. Então, trabalhei ainda um ano no SUS, e depois prestei o seletivo do mestrado e passei e vim para cá, para Ribeirão, fazer aqui na USP. Eu acredito que, por mais que eu não tivesse feito em 2021 o processo seletivo para o mestrado, eu teria feito em outra oportunidade, porque já era algo que eu queria. Assim, lá no meu coração, eu já sabia que posso até trabalhar, posso até criar experiência, porque a gente sai da graduação ainda muito inexperiente, mas em algum momento eu vou para a pós-graduação. Veja, gente, só lembrando, a pós-graduação também é um trabalho. O nosso trabalho é pesquisa, né? O que a gente estava falando é de ir para iniciativa privada, é trabalhar ali para uma firma, para uma farmácia, ou mesmo passar para o governo, como você trabalhou, tá? E como foi para você sair de lá de cima do Maranhão, deixar todo mundo para lá e descer aqui para São Paulo, né? O calor não tá tão diferente ultimamente, né? Mas mudando tudo, mudando o sotaque, mudando toda a sua família, tudo. Como é que foi essa vinda sua para cá? Nossa, foi muito difícil. É um processo de adaptação, você se adapta a um novo lugar, às novas pessoas, a nova cultura, a nova comida, porque o Brasil é um país enorme que cada lugar tem a sua cultura, a sua comida, o seu sotaque, inclusive dentro do Nordeste. O Nordeste, né, tem muitos estados e cada estado com a sua peculiaridade. E foi muito difícil, porque eu estava estabilizada financeiramente, não estabilizada financeiramente, mas eu recebia um salário bom, e quando você vem para o mestrado, dá uma diminuição. Hoje em dia aumentou, né? Acho que tem aí uns 9 meses que aumentou a bolsa, mas eu saí de uma realidade financeira para outra que foi muito difícil. Eu acho que o primeiro passo mais difícil foi essa realidade, essa minha nova realidade financeira. Segundo, foi deixar, né, a minha família, minha mãe, meu avô, que ficaram lá no Maranhão, e eu vim sozinha. Eu não tenho nenhum parente aqui em São Paulo, aqui em Ribeirão. Então, eu vim mesmo conhecendo uma amiga. Eu tinha uma amiga que eu conhecia ela, mas eu só conversava com ela sobre onde morar, os bairros que ela me recomendava morar. Mas, de resto, foi tudo novo. Uma nova experiência, né? Sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém. Então, foi um processo muito difícil, mas hoje eu vejo que eu não me arrependo. Se fosse para fazer de novo, eu faria de novo. Se depois que eu terminar o doutorado eu tiver que ir embora para outro lugar, eu vou embora para outro lugar. Porque eu acho que isso também dá coragem para você arriscar. Porque, no final das contas, tem muita chance de dar certo. E, no meu caso, tá dando certo. Gente, às vezes a gente tem que optar por essa escolha na hora de ir para a graduação, né? Pessoal que sai da cidade vai fazer faculdade em outros locais, né? Ou, como no caso da Madalena, sair depois. Isso é um ato meio natural. Você acaba indo para grandes centros onde a ciência é feita para poder ali tá desenvolvendo a sua pesquisa, tendo contato com mais pesquisadores, trocando mais ideias, né? Que a gente já viu isso em vários das nossas conversas, que é isso que motiva a ciência, o trocar informações, né? Então isso é uma coisa muito comum quando a gente vê ali. Lógico, pode acontecer de você não sair da sua cidade, tem isso também, mas é meio que o normal. E no caso do seu mestrado, você veio lá do Maranhão para trabalhar com o que aqui? Continuou na mesma linha de pesquisa? Mudou? Como é que foi isso? Então, eu mudei de linha de pesquisa, eu vim trabalhar lá eu trabalhava nessa parte mais de saúde da mulher,
Aqui eu vim para o laboratório de farmácia clínica e assistência farmacêutica, que é uma das áreas de atuação do farmacêutico, e mudei totalmente a minha linha. Fui trabalhar com epilepsia, que é o que eu trabalho hoje. Aí acabei não finalizando o mestrado, porque existe a possibilidade de você passar para o doutorado direto, depois que você está um certo tempo no mestrado, ou existe a possibilidade de você ir direto para o doutorado sem fazer o mestrado. E o que aconteceu comigo foi, eu fiz o mestrado um ano e meio, e após isso passei para o doutorado ainda nessa mesma linha de epilepsia, que é o que eu trabalho hoje. Bem, para o pessoal aí que está de fora, que não sabe, que está achando um pouco estranho, é uma resolução, né, que não é tão nova assim, que foi feita pelo MEC, pela CAPES, que você pode optar ali por aumentar os seus créditos, você acaba tendo que cumprir mais horas aulas, né, e dar ali um incremento, né, na sua formação, mas você passa direto do mestrado para o doutorado, né? Muitas vezes é avaliado o seu projeto e quando o projeto aí tem relevância para fazer essa, vamos dizer assim, essa migração, isso é feito, é muito normal disso acontecer, né? Mas me fala, quando você sai de uma pesquisa que de repente tinha toda uma parte aí de questionário com tudo e de repente vem para cá, muda de área, de repente você trabalhava com humanos no climatéria, agora está trabalhando com epilepsia, isso de mudança, de começar coisa nova, isso é um desafio? Você ficou com um pouco de medo? Como é que foi encarar esse touro aí que você teve? Sim, é um desafio porque é uma nova área, é um novo público, são outros medicamentos que essa população usa. Então, é um desafio, mas eu acho que quando a gente quer ser cientista, a gente tem que estar aberto a novos desafios. Não tem como você ser um cientista que vai trabalhar só com saúde da mulher. Acaba que a gente precisa estudar muito. Quem opta por fazer mestrado, doutorado, ser cientista, ser professor, você tem que estudar muito. Então, depois que eu terminar o doutorado nessa parte de epilepsia, eu pretendo fazer um estágio de pós-doutorado em outra área, porque eu acho que isso vai fazer com que eu seja uma profissional mais completa. Então, é difícil, mas eu acho que é necessário. É necessário você estudar outras áreas para que você seja um profissional com um vasto conhecimento dentro da sua área de atuação. Bem, e nesse seu trabalho de agora, você está trabalhando exatamente com o que em epilepsia? Então, eu estou trabalhando com a epilepsia farmacorresistente, que é quando o paciente ele não responde ao tratamento farmacológico. Então, agora, acredito que em 2024 eu vou começar a coletar o material dos pacientes aqui no HC, no Hospital das Clínicas, e eu vou analisar por que esses pacientes estão desenvolvendo essa farmacorresistência. Então, eu vou pegar ali pacientes que usam 3 principais medicamentos para epilepsia e vou ver quais são dos três medicamentos que ele usa, qual é o que ele não responde ao tratamento para a gente otimizar esse tratamento desse paciente e reduz custo para o sistema de saúde e também melhora a qualidade de vida de um paciente que está tomando ali um medicamento que não está fazendo efeito. Beleza, só para ver se eu entendi aí, tá? Então, por exemplo, me receitam um remédio e me dão uma certa dosagem. Olha, no começo eu tomei por 6 meses, 1 ano, funcionou esse remédio ali, eu não tive, no seu caso, no caso do exemplo, uma crise epilética. De repente ela começa a voltar. E o médico começa ali, por prescrição do médico sempre, tá, gente? Vão estar ali aumentando essa dosagem e não começa a não ter efeito. Tentar entender o porquê, se não tem mais efeito, que é o seu trabalho. Isso, exatamente. Tentar entender por que o paciente não está respondendo ao tratamento para a epilepsia, no caso, né? Então, é exatamente isso que você falou. Ter várias crises, você está tomando um medicamento e está tendo várias crises. E eu quero tentar entender por que isso e talvez trocar, né, esse medicamento que você está utilizando que não está sendo eficaz para a sua condição de saúde. Bem, Madalena, a gente já teve aqui outras
pessoas, né, que conversaram sobre epilepsia, e elas passaram para a gente a questão que existem, dentro do que a gente chama de epilepsia, vários graus, né, de como isso é feito. No caso, essa farmacoresistência que a sua pesquisa ela está ali abordando, ela leva em conta esses graus? Na verdade, não. A gente vai selecionar alguns pacientes que têm essa epilepsia de difícil controle para que ela faça parte da nossa pesquisa. E esses pacientes, eles têm que usar os 3 medicamentos que a gente está estudando, que é a carbamazepina, a lamotrigina e o topiramato. E no caso, né, você falou que vai pegar essas amostras, né, de pacientes aqui do HC, e sempre lembrando, gente, tudo isso aí passa por um conselho de ética, o paciente ele tem que autorizar isso, não é a gente ir lá e catar o sangue deles, não, tem toda uma parte burocrática que visa resguardar o paciente. Tá? Mas voltando aqui, você vai lá e tem alguma relação entre o seu departamento, que é lá na Faculdade de Farmácia, com o Hospital das Clínicas? Isso é feito ligando 2 ou 3 laboratórios, o departamento? Como funciona essa inter-relação aí nesse caso? Nós temos uma parceria com alguns professores do departamento da Neuro. Então, a gente não vai utilizar o laboratório deles, que fica na Faculdade de Medicina. A gente vai usar a parceria deles, o conhecimento na área, né, para que a gente possa desenvolver essa pesquisa. Na Faculdade de Farmácia, nós temos a parceria com o laboratório da professora Cristiane, que é o laboratório de Química Analítica, que a gente está desenvolvendo esse método para poder validar as amostras que eu vou recolher lá no HC. Então é legal a gente entender isso, né? Porque aqui na USP, como é um campus majoritariamente da área da saúde, é muito comum essas parcerias entre vários laboratórios, porque daí muitas vezes você analisa uma doença ou algum procedimento sobre os diversos olhares, né? Você está olhando pelo olhar ali da genética, da bioquímica propriamente dito, enquanto outros de repente podem olhar para a parte comportamental. Então isso garante uma maior, vamos dizer assim, segurança no tratamento, né? Isso, envolve vários profissionais no nosso projeto, envolve o pessoal da química analítica, envolve o pessoal da farmácia, que no caso sou eu e os meus outros colegas e professores, envolve os médicos neurologistas, envolve uma médica geneticista. Como eu falei, né, existe uma possibilidade que, na verdade, é a maior probabilidade é que essa farmacoresistência esteja relacionada a fatores genéticos. Então, a gente também precisa dessa médica especialista, né, na parte genética, para que a gente tenha uma visão ampla de tudo que possa estar por trás dessa condição desse paciente. Então, é como se fosse um monte de gente olhando ali o sujeito dentro de um microscópio, né, para entender todo o papel de cada etapa, desde ele absorver essa medicação até a crise convulsiva tá parando. Exatamente, por isso que normalmente é porque o meu projeto é ensaio clínico, então é um projeto maior. Então, por isso que tem várias pessoas envolvidas, porque cada um está responsável por uma parte. Digamos que é um bolo e cada pessoa está com um pedaço do bolo. Mas a gente pode ter projetos menores, onde tem somente farmacêutico, somente químico. Ali na farmácia, a gente trabalha muito com o pessoal da química, né? Porque ali farmácia e química andam juntas. Mas o meu caso, que é já aqui no HC, aí já vai envolver médico, aí envolve o pessoal da química, né? Como eu falei, os farmacêuticos. E o pessoal da enfermagem, né? Temos que falar sobre eles, que são o pessoal que ajuda muito a gente, porque como eu vou coletar sangue, eu não posso fazer isso. Então, o pessoal da enfermagem vai estar ali nos auxiliando nesse processo. Bem, gente, aí nós vemos como a ciência é maravilhosa, né? Vê que muitas vezes pesquisadores das mais diferentes áreas se juntam para examinar, para pensar juntos a respeito ali de uma situação, de um problema, de uma doença e tentar dar a melhor resposta para aquele paciente, para aquela situação. Né? Toda essa multidisciplinaridade acaba funcionando em prol do paciente, né? Isso é muito legal a gente ver quando a ciência trabalha ali, né? E pensando um pouco
mais na sua pesquisa, né? Você vai estar trabalhando com 3 componentes e você falou que vai ver se existe uma hipótese, uma interação genética. Isso a literatura já traz? É algo que vocês ali sentiram entre os sujeitos estudados? Da onde que veio a escolha desses 3 componentes aí desses medicamentos? A gente fez uma pesquisa na literatura. Na verdade, sempre para a gente desenvolver uma pesquisa, a gente precisa ter esse levantamento, porque a gente não pode simplesmente do nada, não tem como ser do nada, a gente tem que ter uma base para a gente saber se está indo para o caminho certo. Então, a gente fez uma pesquisa na literatura, a gente viu que existe essa possibilidade de ser fator genético, e esses 3 principais medicamentos também a gente pesquisou na literatura e viu que a gente vai fazer uma etapa chamada de monitorização terapêutica. E esses medicamentos, eles são, digamos que já tem estudos sobre a monitorização terapêutica desses 3 medicamentos. Nossa, é muito interessante como você vê um projeto como esse, que é tudo grandioso, né? Você trabalha com dados não só da sua instituição, mas pegando de outro local, tudo isso com uma grande tempo que você ali foi dedicando a estudar para ver qual caminho melhor seguir para responder a sua pergunta, mas toda essa análise, quantificação é você que faz? Como que funciona essa parte ali de obter e analisar esses dados? Então, nossa pesquisa ela envolve várias pessoas. E essa parte analítica, ela está sendo desenvolvida pela Luana, que é uma aluna de mestrado. Ela vai no laboratório validar um método para que a gente possa analisar as concentrações dos medicamentos carbamazepina, lamotrigina e o topiramato. Aí tem a minha área, né, que é a de coletar o material dos pacientes, fazer a monitorização terapêutica, e após isso tem a outra etapa, que é a do cuidado farmacêutico, que é com outro aluno de doutorado, que é o Lincoln, que vai ali acompanhar esses pacientes após todas essas etapas que serão desenvolvidas em conjunto por nós 3. É muito interessante a gente ver a sua trajetória, embora seja curta em tempo, ela já é muito vasta, né? Você já fez muita coisa, já está aí no seu doutorado, tudo. Mas como que foi, ainda voltando um pouco lá na Madalena estudante, né? Como que é para o estudante que está ali entrando no curso de farmácia, o que ele tem contato no curso, o que ele pode esperar desse curso? Então, o curso de farmácia é um curso muito amplo, principalmente agora, né, que antigamente era farmácia bioquímica, hoje é farmácia generalista. Então, acaba que você vê um pouquinho de cada coisa do que o farmacêutico pode fazer. A gente tem os estágios, tem as disciplinas de laboratório e tudo mais, e isso permite que você escolha a melhor área para seguir. Hoje, a área que mais emprega farmacêutico são as drogarias, porque você não precisa ter experiência e você não precisa ter especialização para conseguir um emprego lá. Então, acaba que quando você é recém-formado, o primeiro lugar que vai te dar uma oportunidade são as farmácias, são as drogarias. Mas você tem muitas possibilidades dentro do curso. Você pode ser um farmacêutico analista clínico, que trabalha ali no laboratório. E dentro das análises clínicas tem muitas opções também, tem a hematologia, tem a virologia, tem a genética. Você pode ser um farmacêutico de farmácia de manipulação, você ali vai manipular medicamentos e fórmulas. Você pode tentar concurso e ser um farmacêutico da Anvisa, um perito criminal, que são hoje as áreas mais bem pagas para o farmacêutico, são Anvisa, perícia criminal e as Forças Armadas. Ou então você pode fazer como eu e vir aqui para a área da ciência, mas é um curso muito vasto, que você tem dentro do curso você vai estudando e você vai se apaixonando pelas áreas. Eu estou hoje aqui
na ciência, mas eu queria muito ir para análises clínicas. Eu gostava muito de hematologia. E também gostava muito do SUS. Então, eu queria ou ser uma farmacêutica hospitalar ou ser uma farmacêutica clínica. Mas hoje estou aqui na ciência. Bem, você agora abriu aí um leque para gente gigantesco, né? De vários locais que um farmacêutico ele pode atuar. No caso, a graduação só, ela já te dá subsídio para isso? Ou você, quando você gosta de uma área, dentro da graduação, você vai fazendo cursos e vai se aperfeiçoando para seguir naquela área? Como é que funciona na farmácia? Então, normalmente você pode, já na faculdade, já ir se especializando, já ir estudando mais sobre a área que você quer seguir. Você pode participar de liga acadêmica, você pode fazer estágio na área, ou estágio que a faculdade oferece, ou os estágios extracurriculares, que é quando você vai atrás, você se candidata e consegue por fora da faculdade. Mas, como é um curso muito amplo, você acaba vendo um pouquinho de cada coisa. Então, o ideal mesmo é que você, eu gostei da farmácia hospitalar, então eu vou tentar focar mais dentro da farmácia hospitalar, conseguir estágio ou fazer uma pós. Quando você termina o curso, você já pode entrar numa pós-graduação e se especializar mais naquela área que você gosta. Não tem como sair da faculdade com um pouquinho de cada e já ser um profissional 100% naquela área. Você precisa ter uma dedicação, ou durante a graduação, ou terminei a graduação e vou fazer uma pós para me especializar mais nessa parte que eu mais gostei durante os anos de curso, que eu não falei, né, mas o curso de farmácia é de 4 a 5 anos, depende de cada instituição. Você, né, no caso, voltou para a área de pesquisa. Se uma pessoa, de repente, sei lá, eu gosto da área mesmo de farmácia, de atendimento, eu sempre tive ali o meu ideal trabalhar nisso. Tem subsídios para isso também dentro do curso ou isso acaba sendo uma escolha natural, né, de quem não se especializa? Como funciona? Então, como a drogaria é a que mais emprega o farmacêutico, então normalmente você não precisa ter uma especialização para ir para a drogaria. Dentro lá da drogaria você pode fazer alguns cursos, mas normalmente você sai pronta para trabalhar lá, porque a gente tem muito estágio em dispensação, que o farmacêutico de uma drogaria, ele principalmente trabalha com dispensação de medicamentos e com o aconselhamento daquele paciente sobre o uso racional do medicamento que está ali na receita. Então, como o nosso curso volta muito para isso, acaba que quando o farmacêutico sai da faculdade, ele está muito preparado para aquela área. Então, não necessariamente você precisa de uma especialização para isso. Você pode simplesmente sair, já vou direto trabalhar lá, e se você não sentir necessidade de mudar de área ou de se especializar mais, tudo bem. Lá dentro você pode crescer dentro. Você pode começar como farmacêutico, depois ser o gerente, e depois já ser gerente daquela loja, e depois você pode se tornar gerente de várias lojas, de várias redes, também isso é possível. Você já passou, assim, falando como está sendo, terminando, né, a parte de levantamento bibliográfico, entender, né, tudo a respeito, né, do seu foco de estudo, e já falou que o pessoal já está fazendo um modelo de como aplicar e que ano que vem já vai pegar as amostras. Isso tudo, para quem está de fora, quanto tempo foi entre você ter lá a pergunta, ter vamos dizer, seu projeto aprovado e agora, isso em termos cronológicos, quanto que seria? Então, no meu projeto em específico, nós já estamos em quase 2 anos nessa parte. Por quê? O meu projeto ele é um projeto inovador dentro do meu laboratório. É um projeto que, até então, outro pós-graduando não estava trabalhando com isso. Então, pegou, né, esse projeto eu e os meus colegas de laboratório e os meus professores, para a gente desenvolver, digamos que do zero. Então, por isso, nós já temos aí 2 anos de pesquisa. Quando você já pega
um projeto já andando, digamos assim, é um projeto que já tem outro pós-graduando em andamento, já desenvolvendo, acaba que esse tempo reduz mais. Ou então, quando não é um projeto muito complexo, o tempo reduz mais. Então, eu acredito que não tenha um tempo específico para cada pesquisa, anda de um tempo diferente. Uhum. Lá no meu laboratório tem pessoas que entraram na mesma época que a minha e já estão indo para fora do Brasil para desenvolver suas pesquisas. Eu pretendo ir para fora do Brasil, mas como eu ainda preciso fazer algumas coisas aqui, eu ainda tenho um tempo mais para desenvolver a minha pesquisa. Mas, de modo geral, cada pesquisa, cada laboratório, cada pós-graduando, ele tem um tempo diferente. No caso, você falou de ir para fora do Brasil, tá? O que é esse ir para fora do Brasil? Tudo bem, eu sei que é sair do Brasil, né? Mas, assim, o que em termos da sua pesquisa, você vai buscar em outro país? O que vai te trazer de subsídio? Na pós-graduação, você tem a opção de fazer mestrado e doutorado sanduíche. O doutorado é mais comum pelo tempo. Você tem 4 anos para fazer sua pesquisa. Você pode, aí nesse período de 4 anos, você pode ficar 6 meses fora, 1 ano fora. Cada pessoa, cada pós-graduando, ele vai para fora para tentar aprimorar a sua pesquisa, porque acaba que aqui no Brasil é muito boa, principalmente aqui na USP, mas só que sempre pode melhorar. Então, a gente acaba indo fazer esse período fora para aprimorar nossas pesquisas. E no meu caso, eu vou fazer a farmacometria, que é uma parte mais estatística do meu projeto. Bem, já que nós estamos falando aí de tempo, de tudo isso, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos entrevistados, que é a seguinte: hoje você está aqui, né, no seu ápice da sua carreira, já passou pela graduação, já está aqui no doutorado, mudou, veio do Maranhão para cá, tudo isso. Se você pudesse voltar lá para aquela Madalena que está no Instituto Federal, que vai prestar ali a prova para entrar numa faculdade, dar um conselho para ela, que conselho você daria? Não ter medo. Eu acho que o principal é não ter medo de arriscar e de tentar. Se der certo, ótimo. Se não der, é aprendizado. Então, hoje eu vejo que tudo que eu passei foi necessário para eu estar aqui hoje. Porque eu fazia ensino médio em outra cidade, eu morava em uma cidade chamada Perimirim e fazia ensino médio em uma cidade chamada Pinheiro. Então, eu já tive esse processo de mudança. De Pinheiro, eu já fui estudar em São Luís, que é a capital do Maranhão. Aí, outro processo de mudança. E de São Luís, eu vim para Ribeirão Preto. Então, se eu pudesse dar um conselho para a Madalena lá, que estudava no Instituto Federal do Maranhão, lá em Pinheiro, eu diria: não tenha medo. Porque faz parte da vida, essas mudanças, arriscar, porque se não der certo, pelo menos você aprendeu, você aprende com os erros. Por exemplo, algumas coisas que eu fiz no processo de mudança para Ribeirão, eu já não farei quando eu me mudar novamente, se for o caso, né? Ou para fora do Brasil, ou aqui dentro mesmo do Brasil. Mas são coisas que a gente vai aprendendo e que quando eu passar por esse processo novamente, eu já vou fazer de uma forma diferente, de uma forma mais madura, porque tudo serve, no final das contas, tudo serve de aprendizado. Eu queria agradecer, né, pela sua participação aqui no Papo de Ciência. Foi muito bom ter essa conversa com você. Obrigada também, gente. E até a próxima. Bem, gente, esse foi o Papo de Ciência. Nos vemos no próximo. Até mais.